Você ouve agora. As principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Segunda-feira, dia 20 de novembro, 7h03. Começa agora o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã, com o foco nas notícias aqui do Paraná. Está formada a rede Jovem Pan no nosso estado, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Para o mundo inteiro, no aplicativo da Jovem Pan no seu celular, em ricmais.com.br/Jovem Pan e no facebook.com você procura o RIC Mais PR. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel, boa semana, boa segunda-feira. Muito bem, você pode participar conosco, o jornal hoje tá cheio de coisa boa. O WhatsApp é o 41 98504 5092, 98504 5092. Você pode deixar também o seu recado na live do Face, não é isso, senhor Mark Souza? Bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes. Estamos lá ao vivo e com imagens e o pessoal está participando já, inclusive. Muito bom. Hoje, dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. E num trabalho de cross-mídia, de integrar todos os veículos do Grupo RIC, quem está aqui conosco e fará a previsão do tempo é a Lu Piotto. Solta, Terribas. RIC Mais Notícias. Tempo. Luciana Piotto, muito bom dia. Não abriu. Deu? Fala aí, Lu. Bom dia, Daniel, tudo bem? Tudo jóia. Hoje a Lu vai fazer a previsão conosco. Para quem não lembra, a Lu Piotto é a menina do tempo, a garota do tempo do Grupo RIC. E ela, claro, vai fazer a previsão hoje e também vai conversar conosco um pouco sobre a questão da consciência negra. E o tempo, Lu? Começamos hoje com céu nublado em Curitiba. Isso mesmo, Daniel. Hoje o dia já começou nublado e a tendência é que fique assim aqui na capital, entre os Campos Gerais, passando pela região metropolitana de Curitiba e também até o litoral. O dia deve ficar mais nublado, tempo fechado, talvez até com uma garoa ocasional. Já no oeste do estado, a gente deve ter maiores aberturas de sol e a temperatura se elevando um pouco mais. Curitiba agora tem 16 graus e a máxima prevista para hoje é de 20 graus. Campos Gerais tem temperatura de 16, com máxima prevista de 23 graus em Ponta Grossa. Cascavel, nesse momento, friozinho por lá, 14 graus, temperatura mais amena, mas essa temperatura vai dobrar, a máxima por lá deve chegar a 28 graus no oeste do estado hoje. E Foz do Iguaçu tem 12 graus neste momento, a máxima prevista é 29 graus. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. O Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, está aberto e opera com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a São Paulo e ao Rio de Janeiro. O Congonhas e o Santos Dumont operam por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h06, 7h06, o RIC Mais Notícias de hoje começa falando de mais uma das bravatas do general da corrupção. Mark. O ex-presidente Lula e a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, participaram nesse fim de semana de um congresso do PCdoB em Brasília. Lula atacou o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal. Mais uma vez, o ex-presidente disse que a Polícia Federal deve pedir desculpas ao povo brasileiro porque na casa dele não foram encontradas joias e nem dinheiro escondido embaixo dos colchões. Em uma das caravanas pelo interior de Minas Gerais, o ex-presidente já tinha feito esse discurso. Desta vez, Lula disse que o juiz Sérgio Moro inventou mentiras contra ele porque tem o rabo preso com a Rede Globo. Eu já provei no processo, eu quero ter isso próprio. Agora mesmo o cidadão, que eu não sei quem é, apresentou um pedido de bloqueio de 24 milhões de euros. Primeiro, esse cidadão que eu não conheço, deveria ter a decência de dizer onde é que eu tenho que limpar ele. Porque ele já me condenaram por um apartamento que o próprio juiz disse no meu. Mas ele me condenou. E por que ele me condenou? Não foi porque não salvo o processo, é porque ele está com o rabo preso. A gente ficou pesquisando. Eu estou desafiando os procuradores, estou desafiando a Polícia Federal, estou desafiando o Moro a provar o real na minha vida de não ser legal.
O áudio tá ruim. O áudio tá tão bom quanto a moral do Lula para falar do juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula diz que o juiz federal, Dr. Sérgio Moro, inventou mentiras contra ele porque tem o rabo preso com a Rede Globo. O ex-presidente Lula, ele não tem nem vergonha na cara. É um desavergonhado. É um sujeito sem nenhum pejo. Mark, vamos adiante, depois a gente comenta mais sobre o Lula. Fala lá. Ele falou no discurso também que a Polícia Federal é sacana. Nós ia rodar aqui a sonora, mas não adianta, porque o Lula tá falando, tá com o tom de voz ruim e a qualidade do áudio também é ruim. Mas eu vou ler aqui para os ouvintes o que ele disse. A frase é, abre aspas, vão na minha casa, levantam o colchão da minha casa e não encontram nada. Esses sacanas deveriam chamar a imprensa e pedir desculpas. Fecha aspas. O ex-presidente Lula, ele acredita na própria mentira. Porque ele fala com uma convicção que é algo fantástico. Ele crê na versão que ele mesmo inventou e a seita de petistas sai batendo palmas atrás. Mas nós estamos diante de um homem que transmite à sociedade brasileira tudo o que não presta. Tudo o que não presta está na fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou explicar por quê. O que o Brasil precisa ouvir é alguém que promova o bem da educação, de que não se alcança outro destino, a própria dignidade humana, que não seja pelo caminho único da educação formal. Lula prega o contrário. Não há outra maneira de você ter dignidade, deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, se não for pelo caminho da honestidade. Se há um juiz que honra hoje a toga que veste, é o juiz federal Sérgio Moro. Até a Lava Jato eram casos esparsos de alguém com coragem de botar quem tem poder político e econômico na cadeia. O juiz Sérgio Moro, Mark, apenas para a gente recuperar alguns dos nomes, colocou na cadeia o alto PIB da República, o empresariado preso pelo Moro, por favor. Marcelo Odebrecht, dono da maior empreiteira da América Latina. Tem o Ricardo Pessoa, dono da UTC, que era o chefe do cartel da Petrobras. Também tem toda a executiva da OAS, toda a executiva da Camargo Correia, toda a executiva da Queiroz Galvão. Enfim, as principais famílias da engenharia civil brasileira, todas foram atrás das grades pelos despachos do juiz Sérgio Moro. As sentenças de Curitiba, como são chamadas, Daniel. Muito bem, e além destas, a classe política mais poderosa do Brasil foi parar na cadeia. Gente do PMDB, do PP, do PT, do PSDB, gente independentemente da cor partidária. É bom a gente lembrar que o PT fez de Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o seu adversário número 1. Onde que está o Cunha, Mark? O Cunha volta hoje para Curitiba, inclusive. Volta para Pinhais, lá no Complexo Médico Penal, onde ficam os presos da Lava Jato. Ele estava em Brasília, preso, e agora vem transferido de novo para Curitiba. Quem que mandou prender o Cunha? O juiz Sérgio Moro. Essa prisão, Daniel, só para lembrar o ouvinte, foi bem interessante. O Cunha era deputado, todo mundo lembra, foi cassado. 2 dias depois, o processo voltou ao juiz Sérgio Moro, porque daí ele virou um réu comum, perdeu o foro, o juiz Sérgio Moro mandou prender. 2 dias depois do Cunha perder o foro privilegiado, Moro o colocou atrás das grades. Para você ter uma ideia, e a gente finaliza esse assunto, para que a gente finalize definitivamente de que não dá para levar a sério um A do que diz Luiz Inácio Lula da Silva. Um A não dá para levar a sério. A Lava Jato, até hoje, não julgou os réus com foro por prerrogativa de função. Os réus com foro privilegiado, até hoje, não foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro, Mark, já julgou... Você tem de cabeça quantas pessoas o juiz Sérgio Moro já mandou prender, mais ou menos? Não precisa ser o número certinho. Cerca de 120 pessoas. 120 pessoas. É esse aí
que o ex-presidente Lula disse ter o rabo preso. Quem tem o rabo preso na corrupção é ele, Lula. E não sou eu que digo, quem diz é o Ministério Público Federal, que descobriu conexões. E é engraçado, né? Que o ex-presidente Lula fala, levantam o colchão da minha casa. De qual casa ele se refere? A qual delas? Ele tem algumas, né? Aliás, não tem nenhuma, porque nenhuma é dele. É tudo do amigo, Daniel. Tudo Não do é amigo. nada meu. Não é nada meu, Terribas. Sabe aquele sambinha? Vamos achar aqui já. Aquele sambinha é bom. Não é nada meu. Não Daniel, é peguei aqui o número só para atualizar o ouvinte. Então, até o momento, são 177 condenações contra 113 pessoas, contabilizando quase 2.000 anos em penas. Esse é o juiz federal Sérgio Moro. Sabe quantas pessoas o Supremo Tribunal Federal, a Alta Corte da República, condenou na Lava Jato? 0. Isso faz com que a gente entenda por que os políticos amam tanto o Supremo e detestam tanto o juiz de Curitiba. O juiz de Curitiba não é bem visto pela classe política brasileira porque ele manda prender. Os coniventes lá de cima, a turma devagarinho, aí não. Vai, Terribas. Hoje é dia da consciência negra. Tem alguma música mais negra e linda do que o samba? Não tem, né? Esclareça, por favor. Não é nada meu. Não é nada meu. Tem o Lula, o Aécio, tem a Dilma e tem o Temer dançando junto, assim, é mais engraçado. Muito bom. É Boca Nervosa? Como é que é o nome dele? Boca Nervosa, Boca Nervosa, né? isso. Ele tá dançando no triplex, tá dançando lá na fazenda, no sítio de Atibaia. Então É mais engraçado. sobe um pouquinho mais o som. E o senhor descansa. É de um amigo. Coitada. 7h15. Você pode participar conosco? Quer mandar aí a sua defesa do Lula? Ou quer bater um tambor aí junto? Apareceu o Catra junto com o Lula aqui, cara. O clipe é impagável, é melhor que a música. 98504-5092. 98504-5092. Muito bem, 7h16 agora. Vamos falar de consciência negra, Marcos Souza. Tem um levantamento do IBGE que mostra que mais da metade dos brasileiros desempregados no terceiro trimestre desse ano são pretos ou pardos. O dado indica que a taxa de desocupação dessa parcela da população ficou em 14%, enquanto a da população branca ficou em 9%. Segundo o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azeredo, as pessoas pretas e pardas estão sempre em desvantagem no mercado de trabalho. E quando você olha a situação da população de cor preta ou parda na força de trabalho no Brasil, ela se mostra diferenciada e menos favorável a essa população de cor preta ou parda. Em média, ela está inserida em grupamentos de atividades que pagam menos, que exigem menos formação. Consequentemente, elas vão ter um rendimento mais baixo. 1/4 da população trabalhadora de cor preta ou parda trabalha na rua, trabalha como um ambulante. Segundo o IBGE, pretos e pardos recebem, em média, R$ 1.531, quase a metade do rendimento médio dos brancos, que é de R$ 2.757. Pesquisas mostram que mais da metade da população admite o preconceito e a discriminação, mas só 2 em cada 10 brasileiros admitem ser preconceituosos. Apesar da maioria não se considerar preconceituosa, tem quem ache normal pressupor, por exemplo, que um homem negro em um carro de luxo só poderia ser motorista de um alto executivo. Segundo o pesquisador do IBGE, Simar Azeredo, a história da população preta e parda gera um contexto de falta de oportunidade. É um processo, tem todo um histórico da forma como o Brasil foi colonizado e como esse processo vem se desenvolvendo. Então é sempre importante, né, destacar essas características da população, da força de trabalho por cor ou raça, por sexo, para mostrar que essa diferença existe e de que, de alguma forma, elas devem ser combatidas. Muito bem. Dados do Conselho Estadual da Promoção de Igualdade Racial aqui do Paraná, dados locais, revelam
que 60% dos negros, portanto 6 em cada 10 negros, já sofreram preconceitos no ambiente de trabalho. E o mesmo levantamento diz que 40% das mulheres negras ganham menos da metade da renda de um homem branco. Então nós temos uma situação de desigualdade que não é brinquedo, isso é real. Hoje é o Dia da Consciência Negra, esse jornal é um jornal sem mimimi e a gente vai tratar desse assunto de um jeito de peito aberto, sem firula. Se ligar aí as outras emissoras, vai ser firulinha. Aqui não. Luciana Piotto é negra, acorda que horas, Lu, para trabalhar? Às 6 da manhã. 6 da manhã, corre atrás, produz para ela, para a família dela e para o país. Lu, você tá dentro do grupo de que 6 em cada 10 negros já sofreram preconceitos no ambiente de trabalho? Seja bem honesta, pode dizer. Olha, Daniel, preconceito propriamente dito, eu acho que não. Mas existem brincadeiras, é aquele preconceito velado, na verdade. Nunca teve um episódio escancarado de preconceito, mas aquele bullying, aquela brincadeira, aquele comentário sobre o cabelo, sabe? Ficar passando a mão no teu cabelo e fazer algum comentário relacionado, assim, denegrindo mesmo o cabelo e tal. Mas eu acho que é mais nesse tom de brincadeira que ele entra no ambiente de trabalho. Graças a Deus, nunca aconteceu nada que eu me sentisse obrigada a reagir. Porque, assim, eu até deveria reagir quando brincam dessa forma. Mas a gente não quer criar um confronto ali no ambiente, né? Então a gente acaba escalando, dá aquele sorrisinho amarelo, disfarça um pouco e toca a vida adiante, assim. Porque eu acho que o importante também eu estar nesse espaço, estar no mercado de trabalho, ter conquistado esse espaço com o meu estudo, né, e com a minha força de trabalho mesmo, e conseguir trazer essa presença para os meus colegas e verem que eu tenho tanta capacidade, né, quanto as pessoas não negras, né. Então, eu já fico feliz por conseguir conquistar esse espaço, mas que é um espaço, sim, que eu mereço, porque eu trabalhei para isso, como os meus outros colegas também trabalharam. Esse tipo de piadinha que se faz contra os negros, assim, a gente viu o jornalista William Vac, por exemplo, ser traído por uma frase aí que tá no senso comum, a gente sabe como só podia ser coisa de preto, porque buzinou e não sei o quê. Esse tipo de frase, de certa maneira, te acompanhou também aí na tua vida, ou você tem percebido que isso tem diminuído? Acompanhou, sim. Eu acho que tem uma coisa interessante, porque eu acho que acompanhou desde o colégio, assim, desde o minha primeira aulinha. Eu sou filha adotiva, né, de família italiana, e minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande, um receio muito grande que eu sofresse preconceito, porque estudei em escola particular a vida toda, então eu era realmente minoria dentro da escola. E então minha mãe falava assim pra mim, olha, você tem que ser a mais cheirosa, a mais limpinha. Ela tinha uma preocupação de que eu fosse arrumadinha, porque ela falava, se alguém tiver com piolho na sala, vão apontar o dedo pra você. Se alguém tiver, sabe, com cheiro de suor, vão apontar pra você. Então ela tinha um excesso de zelo, porque a sociedade, ela cobra isso do negro, ela cobra que ele esteja impecável para competir com igualdade, né? Para ser considerado um igual, ele tem que estar, na verdade, melhor preparado, eu acho, do que os brancos. Então, sim, acho que desde a escola eu sempre tive essa preocupação e sofri. Quem não sofreu bullying na escola, né? Mais relacionado à questão racial, cabelo duro e assim vai, sabe? Então, tiveram situações, mesmo com todo esse cuidado da minha mãe, essa preocupação, sofri preconceito na escola. E no ambiente do trabalho tem essas brincadeiras, infelizmente, bem infelizes que acontecem, sim. Lu, vamos tocar num ponto aqui polêmico, que tem vários ouvintes participando também, sobre a maneira dos negros expor esse preconceito, né? Que é relatado por você e que a gente sabe que tem algumas pessoas que o exercitam na internet, os chamados haters, inclusive. Recentemente teve aquela entrevista da Thaís Araújo. Ela citou aí num evento que ela participou que ela sente preconceito e que, inclusive, as pessoas cruzam a calçada quando ela está andando com o filho. As pessoas têm tanto preconceito que cruzariam a calçada quando ela está com o filho, atravessariam a rua. Muita gente na internet falou que isso é vitimização, que isso não é verdade. O que você sente dessa declaração dela e também dessas pessoas que acham que é mentira? Acho que vitimização é uma coisa que nunca vai existir na questão racial, porque é um fato. O negro, de certa forma, ele acaba se tornando vítima, sim. Teve uma situação aqui em Curitiba que aconteceu comigo. Eu estava ali perto da torre panorâmica e aí fui perto de um pé de jabuticaba que tem ali.
E aí, de Jabuticaba não, de Amora, e um cara tava com a família dele pegando amora, e minha mãe, branca, se aproximou e falou, olha, moça, aqui tem umas mais pretinhas. Aí ele virou, olhou pra minha mãe e pra mim e falou assim, eu não gosto de preto. Assim, totalmente fora de contexto, e ele quis ofender, né, usando uma situação que não tinha nada a ver. Aí minha mãe olhou pra mim, eu olhei pra ela, e assim, a minha postura diante desse tipo de atitude não é de enfrentamento. Mas eu respeito muito as pessoas que vão pro enfrentamento, sabe? Se defender, eu acho digno e acho que não é uma vitimização, mas, sabe, eu prefiro porque eu acho que essa pessoa que tá fazendo isso, ela sim, ela é menor, sabe? Então, por que eu vou enfrentar e discutir com uma pessoa com tamanha ignorância? Então, eu não vou pro enfrentamento, mas já aconteceu esse tipo de coisa, como esse episódio. E eu acho que a gente tem que, sabe, tocar a vida pra frente, deixar essas pessoas que no momento certo que elas evoluam, que elas tenham contato com pessoas que façam ela ver, com negros que façam elas verem que é uma bobagem, né, o racismo. Muito bem. Luciana Piotto, muito obrigado pela participação aqui no Rick Mais Notícias. Eu sei que hoje você vai correr pra TV, tem também tarefas no Rick Mais, no portal. Hoje o Grupo Rick abriu um espaço para esse cross-mídia entre os veículos, para que a gente chame a atenção para a questão da desigualdade que atinge os negros no Brasil. Os ouvintes aqui estão participando bastante, viu, Lu? O Venâncio te elogiando, o Laudemir Hanson aqui dizendo que você é a Maju da Rick TV. Referindo a Maju do Jornal Mas a Lu é mais bonita do que a Maju. Eu também acho, eu também acho. Tem uma coisa até, é que a gente está sobre o tempo, mas eu gostaria de explorar. O fato de você ser bonita deve te ajudar também, né, Lu? Porque vamos As pessoas bonitas têm um espaço diferenciado no mundo, Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o mimimi, né? Vamos tirar o mimimi. Uma coisa é uma negra bonita e outra é uma negra feia. Como uma coisa é uma branca bonita e outra é uma branca feia. A beleza ajuda. A gente sabe disso principalmente para mulher. Se a gente achar Denian, não é assim, o mercado de trabalho é super aberto para as pessoas feias. Vamos parar de mentira? Não é. Ainda mais em televisão, né? Ainda mais em televisão. Queria que você falasse sobre essa questão da beleza, Lu. Eu acho que isso que você falou de uma negra bonita e uma negra feia, ninguém fala, nossa, que branca bonita, nossa, como você é uma branca bonita, mas eu escuto muito essa frase, como você é uma negra bonita. Isso é verdade. E parece que fica implícito, apesar de você ser negra, você é bonita, parece que é implícito, porque ninguém fala, nossa, você é uma branca bonita. Então, é um elogio que às vezes eu recebo e fico pensando, será que isso é um elogio mesmo? Porque é engraçado, né? Mas em relação a essa questão, obrigada pelo elogio, eu acho que ajuda, sim, principalmente para o vídeo, para a televisão, mas vem a qualificação junto. Eu acho que eu sou privilegiada por ter conseguido acesso ao ensino, porque eu acho que a questão racial no Brasil passa pela questão socioeconômica, os negros têm menos acesso à educação, e como eu tive a oportunidade de estudar, acho que foi mais fácil acessar o mercado de trabalho também, e o vídeo favorece por essa questão que você falou. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Não há outro caminho a se alcançar a dignidade que não seja pelo trajeto único e sem volta da educação. Lu Piotto, muito obrigado. Bom trabalho lá na TV. Vai todo mundo te assistir. Valeu. E o Rick Mais está com muito conteúdo legal hoje. A gente tem vídeo ensinando a fazer turbante, tem lista de filmes sobre consciência negra, tem reportagem, tem muito conteúdo legal para explorar esse tema. Vai ter no Boa da Pan, tem no Tomo, no portal Tomo da Jovem Pan, tem vários lugares hoje. Ô, Terribas, lembra de um filme aí que fale da questão racial que você goste? Um filme... Na verdade, não é da questão racial, mas tem um filme que é A Espera de um Milagre, que tem... Eu esqueço o nome dele. É grande aquele negão, ele é muito... Cara, e aquele filme é sensacional. Aquele filme me marcou, assim, muito absurdo. Sabe que um dos atores que, pro meu gosto, né, que eu acho mais brilhante... Desculpa também, um filme que eu acho que, assim, que mostra muito isso... Em Busca da Felicidade do Will Smith. Muito legal. Esse filme ele é sensacional. É muito legal. E eu gosto muito do Denzel Washington. E eu não vou lembrar o nome do filme, porque para nome de filme é uma tristeza. Mas o Denzel Washington fez um filme, ele é recente, com a Viola Davis. Que o filme ele é praticamente todo feito dentro de uma casa e de um quintal. Vocês lembram o nome desse filme? Não lembro. Esse filme ele é absolutamente genial. Ele fala da questão racial nos Estados Unidos de uma maneira muito bonita, e o Denzel Washington, numa passagem do filme, ele é chamado a falar com o chefe e acha que será demitido, porque ele fez uma exposição aos seus superiores
que ele não conseguia entender por que no caminhão de lixo nos Estados Unidos, quem dirigia o caminhão era um branco e quem recolhia o lixo era um negro. É um filme super bonito também, é um filme recente. E tem a lista da Lu, que a galera pode acompanhar, né, Lu? Isso, são 7 títulos entre filme, série na Netflix. Fala um aí, Lu. Tem Django Livre. Django. Que é, né? Sensacional. Tarantino, sensacional. Tarantino é monstro. Histórias Cruzadas, que é um filme pra você assistir com uma caixa de lenços do lado. Sim. Enfim, não vou dar mais Bom, spoiler não dá muito da lista. spoiler, não. Já deu 2 já. Deixa as pessoas conferirem. E, bom, o nome é brabo, mas aquele ator que faz o House of Cards, que é... que é o ator que fez o Moonlight. Né? Como é que é o nome dele? Não vou lembrar. Que baita ator. Ele é o, digamos assim, ele é a nova estrela, digamos assim, dos atores negros de Hollywood. E Sim. ele é um ator espetacular, também não lembro o nome dele. Mas eu acho ele muito melhor no House of Cards do que no... ele faz o lobista, né? Ele é o lobista. Nossa, ele é muito bom, velho. Sensacional. E ele tem um caso lá com aquela deputada, Isso. né? Ele é maravilhoso. Então, Vamos nessa? Vamos. Intervalo. Rick Mais Notícias. Aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel. Alô, muito bom dia a todos na região oeste do Paraná, Cascavel, Toledo e região. Muito bom dia à região da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu e municípios vizinhos. Um abraço especial aos ouvintes da Jovem Pan Ponta Grossa, todos que nos ouvem nos Campos Gerais e no sul do Paraná. E a grande região metropolitana de Curitiba é o Paraná integrado pela notícia da Jovem Pan. E a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, sem o dinheirinho do imposto sindical, da contribuição sindical obrigatória, sem o tributo que faz enriquecer os sindicatos, a CUT caiu na vida real, né, Mark? Na última terça-feira, a Central Única dos Trabalhadores começou um programa de demissão incentivada, chamado PDI, para enxugar em quase 60% sua folha de pagamento. O resultado, Denian, funcionários da própria CUT ameaçaram entrar em greve nesta semana, segundo o jornal Folha de São Paulo. A entidade, com 178 empregados, se diz asfixiada pelo governo Michel Temer, que, com a reforma trabalhista, acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical. O tributo, que equivale a um dia de trabalho, é um dos principais recursos das centrais. Embora a cúpula da entidade afirme ter consultado seus trabalhadores sobre os critérios de exoneração, os funcionários chegaram a anunciar a deflagração de uma greve. Olha a situação, Denian. Até central sindical faz greve no Brasil. Então, nada como fechar a torneira do dinheiro fácil. A CUT, que é o braço numeroso do PT, lançou mão de um programa de demissão voluntária ou de demissão incentivada, que é tudo aquilo que ela sempre criticou, principalmente no serviço público. A CUT, acostumada a não fazer nada e cair o dinheiro no colinho, agora terá de contar com a contribuição voluntária dos seus filiados e não mais obrigatória como era o tributo. E você vê que eles não estão confiando no próprio taco, porque já vão demitir porque sabem que o dinheiro não vai entrar. Então, quando a contribuição é voluntária, que deveria vir da conscientização que a CUT promove entre a classe trabalhadora, eles não contam com nenhum centavo. Sabe quem que pediu demissão para ajudar? O Delúbio Soares, o ex-tesoureiro do PT, que recebia R$15 mil por mês da CUT. A Central Única dos Trabalhadores é a primeira, mas isso vai atingir essa mão do sindicato que tanto atrapalha o desenvolvimento do país, porque vamos combinar, uma coisa é você ter sindicatos fortes e outra é você ter milhares de sindicatos onde está todo mundo interessado apenas em mamar nas tetas do imposto sindical. Os sindicatos que se proliferaram no Brasil muito no governo do PT serviram como pelegos da administração do petismo. A CUT é a pelega número 1. A APP Sindicato, que é o maior sindicato aqui do Paraná, é o braço mais numeroso do PT local. Os professores são conduzidos como massa de manobra por uma associação, por um sindicato, que coloca acima dos interesses do magistério e dos professores os interesses do PT. Nós devemos isso ao deputado federal Paulo Martins, é do Paraná. É dele a emenda para acabar com a contribuição sindical. Isso aí a gente tem que botar na conta do deputado Paulo. Que bom que acabou. O choque de realidade que a CUT sofre
ele é didático. O choque de realidade que atinge a CUT é didático, para que todo mundo entenda e sabe o que mais a CUT disse? Que dá para seguir fazendo o trabalho igualzinho ela sempre fez, mesmo com as demissões. Ou seja, havia um inchaço pago com dinheiro público. Bem feito. Eu acho é pouco. 7h37. Ouvintes na Jovem Pan, Marcos. Os ouvintes aqui participando sobre essa questão da CUT, o Luiz Santos, de São José dos Pinhais, diz que é uma piada, a CUT bebendo do próprio veneno. Também tem o Edmilson Venaglec, que diz que é piada pronta, né, Denian? Essa questão da CUT, os funcionários de lá fazerem greve. O Orley Martins também participa nesse sentido. O ouvinte Renato Soares aqui, dizendo que é só no Brasil mesmo que até os sindicalistas fazem greve contra os sindicalistas, né? Que é isso, né? Claro que é. Eles contra eles. Já tenho a ouvinte aqui, Maria, acho que é do Rocio, veio aqui intercotada a mensagem, falando aqui que quem mandou ensiná-los a fazer protestos? Agora, né? Agora aguenta. A CUT ensinou a fazer protesto, agora vai ter que fazer isso. Também muita gente aqui, Daniel, participando sobre a questão do Lula, viu? Só para relembrar, o ouvinte está chegando agora, o ex-presidente Lula chamou a Polícia Federal de sacana. E o juiz Sérgio Moro de ter o rabo preso com a Globo. Exatamente. Os ouvintes aqui participando sobre isso, o vindo do Lula está bem, não se espantem, diz o Marcos do Xaxim. Também tem a participação aqui do ouvinte que não colocou o nome, final telefone 3523, dizendo que é um absurdo dar espaço ao Lula dizer isso. Também tem a ouvinte Ellen, pediu desculpas para a população, ele não pede, mas o juiz que está fazendo justiça tem que pedir, faça o favor, né? Tem a ouvinte aqui que está revoltado com essa situação. Também o Alfredo Og, do Capão Raso, ele diz que tem que lavar a boca com sabão, enfim, antes de falar do juiz Sérgio Moro, ele revoltado aqui com as afirmações do ex-presidente Lula. Também aqui pela internet, muita gente participando, o Tiago Rafael dizendo que quer que mande um abraço à torcida paranista, Daniel. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a subida do Paraná Clube. Que maravilha, hein? Subiu o Paranito, hein? Depois de longos e tenebrosos 10 invernos, o Paraná está de volta à primeira divisão. Pra gente fechar o episódio CUT, a CUT não tem dinheiro para pagar os funcionários, mas tem para pagar uma pesquisa do Vox Populi. Esse instituto é o mais inconfiável entre todos. E aí a CUT comprou lá uma pesquisa do Vox Populi e adivinha quem lidera a pesquisa do Vox Populi? O Lula e a Dilma. O Lula aparece na liderança com 42%. De cada 10, 4 pessoas e 20% de uma outra votam no Lula. O Jair Bolsonaro é o segundo lugar. E aí depois a Marina é a terceira. O Geraldo Alckmin está empatado. Não, está em quarto o Geraldo Alckmin. E o Ciro Gomes em quinto. Essa é a pesquisa encomendada pela Vox Populi. Ainda sobre o episódio Lula. Todo o Brasil ficou muito escandalizado, com razão, com o que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fez, de mandar soltar o Pisciani, aquele criminoso, junto com outros deputados lá do Rio. E aí, quando a imprensa começou a olhar com mais profundidade para as nomeações do Pisciani, a gente entende por que o PT votou para soltar o amiguinho do PMDB. Porque o Pisciani nomeou a filha do Lula, a Luriel, com um salário de R$ 7.326,64, lá na Assembleia do Rio de Janeiro. Tá bom pra você? Tá, né? Tem intervalo e a gente volta na sequência. Vamos falar do Paraná Clube, do Bibinho, que está preso, e vamos dar voz aos ouvintes aqui na Jovem Pan. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, 7h45. O ex-diretor da Assembleia Legislativa do Paraná, o Abíb Miguel, foi preso novamente. Bibinho, como é conhecido, é suspeito de fazer parte de uma quadrilha de extração ilegal de madeira em Rio Azul, nos Campos Gerais. O caso tem sido investigado na Operação Castor, deflagrada na segunda-feira da semana passada. Segundo o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público,
Ele está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Tá lá junto com os demais, né? O André Vargas, o Eduardo Cunha, a turma da corrupção. Ex-diretor-geral da Assembleia, o Bibinho é acusado de comandar um esquema de desvio de recursos públicos. Ele já foi preso diversas vezes e aguardava em julgamento em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. São 7h46. Terribas separa o hino do Paraná Clube. O hino do Paraná Clube, peraí, já vamos marcar Hino aqui. do Paraná Clube, porque a gente vai falar agora grandioso da subida do glorioso tricolor da Vila Capanema. 10 anos, uma década inteirinha de espera. Terminou no sábado. Paraná Clube está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O time venceu o CRB por 1-0 no estádio Rei Pelé, em Maceió. Sobe o som, Terribas. Paraná, já nasceste gigante, és o fruto de luta e união. Tens a força, o arrojo, a imponência e o poder da A letra é meio feia, mas a musiquinha eu gosto. Tem um embalinho. Eu gosto do refrão. Tem um embalinho. Assim. É tipo uma dança. Ó. esta grande potência do sul. Meu Paraná, meu tricolor. Epa, Paraná subiu, que bom, hein? Que bom, que bom. Que coisa boa. O Coritiba que pare de fazer caca para não cair para a Série B, porque o ano que vem teremos 3 times do Paraná na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E isso é bom para a cidade, é bom para o estado, traz os grandes clubes brasileiros para jogos importantes aqui. É bem legal, parabéns ao Paraná. O técnico paranista é um guri, velho. Sim, ele tem 30 anos de idade, o nome dele é Matheus Costa. Molecada babaca, geração de babaca. A geração de babacas do Matheus Costa, que legal, velho. Tem aí uma falinha dele aí, Terribas? Do Matheus Costa tem aqui. Tem, né? Com muito trabalho, com muita dedicação, nós conquistamos isso, mas não podemos deixar de mencionar quem foi o principal fator nesse acesso, que é o torcedor. Então, parabenizar e dedicar essa conquista a eles, que eles foram fundamentais nesse processo. Leonardo Oliveira é o presidente do Paraná. É outro guri. Solta. Nós vamos continuar trabalhando, tem a competência de todo o departamento de futebol, que vai trabalhar muito, muito duro e vai ter sucesso na Série A também. Muito bem. Parabéns à grande torcida do Paraná, não tão grande, mas barulhenta. A torcida do Paraná é pequenininha e os paranistas até se orgulham disso, porque volume de gente não resume qualidade, então eles se acham super, super, super. Eu também acho. Eu gosto bastante do Paraná. Eu sou torcedor do Pinheiros, que é o lado azul da camisa. O lado colorado eu queria que ficasse na segunda divisão. Não, mas o Paraná é sensacional. Já foi um dos maiores clubes do Brasil, né? O Paranito agora volta, vai ter mais dinheiro. Tomara que a diretoria tenha inteligência de montar nesse primeiro ano. Sejamos, como é que a gente vai dizer? Assim, conscientes, né? O Paraná não vai pra Série A pra ganhar o Brasileirão do ano que vem. Tem que montar um time pra ficar no meio da tabela com folga, sem passar susto. Daí vai melhorando, pra daqui a pouco construir uma chegada a Libertadores, quem sabe ser campeão brasileiro da Série A. O Paraná tem lugar na maior cidade do sul do Brasil, que é Curitiba. Pode construir bons patrocínios estando na Série A, mas não acha que vai chegar e vai ganhar o Brasileirão da A. Não vai. Devagar e sempre. Eu estou muito feliz com a subida do Paraná e torci muito ontem pelo Coritiba, mas o Coxa levou uma chinelada do Atlético Mineiro. Foi feio. E o Atlético já tá tudo certo com o Atlético, tudo bem. Bom, e garantido na Série A. Esse ano foi bem legal pro futebol paranaense também, porque o Operário subiu pra terceira divisão do Campeonato Paranaense, né, do Campeonato Brasileiro. O Operário o Londrina também quase crescendo subiu. bastante. Londrina quase subiu. Então os times do Paraná estão dando uma subida, então estão crescendo. Bom, fico bem legal, feliz. Né? Fico bem feliz. Bom, Daniel, vamos embora, mas... Só um pouquinho, eu quero nesse momento, tira a trilha. Eu não deveria fazer isso, acabar o jornal em baixa.
mas eu preciso fazer um relato aqui, que eu tô muito, muito chateado. Eu tentei fazer o jornal hoje mais leve, mas eu tô muito, muito, muito chateado mesmo com a morte de um querido amigo, um advogado. Ele foi brutalmente assassinado na sexta-feira à noite em Curitiba. O ladrão foi um latrocínio para roubar o carro dele. Esse meu amigo Flávio Andrade França, o Flair, ele caiu na bobagem de reagir, levou 2 tiros e o criminoso, ainda na hora de fugir, passou com o carro por cima do corpo. Isso, claro, me deixou muito, muito triste, todos os nossos amigos em comum, mas eu quero deixar um abraço forte para a família Andrade França, ouvinte desse jornal de todos os dias, que, como não poderia deixar de ser, está arrasada com o acontecimento e todos nós estamos. Então eu quero transmitir ao pai dele, à mãe, em nome dos dois, a todos os familiares, ao Juliano, o irmão dele, saber que Deus sabe o que faz. Para quem não tem fé, é difícil de aceitar, mas Deus traça o caminho de cada um de nós. A Ordem dos Advogados do Brasil designou um advogado para acompanhar as investigações desse homicídio, desse latrocínio, na verdade, né? E o presidente José Augusto Araújo de Noronha, ouvinte desse jornal, me manda aqui uma mensagem dizendo exatamente isso. É bem triste mesmo, esse é só mais um caso da rotina da violência que assusta todos nós em Curitiba e nas grandes cidades. Desculpa terminar o jornal assim, mas eu precisava também dar esse relato desse caso tão triste que atingiu aqui Curitiba. Bom, Valeu, Terribas. Mas é o seguinte, quem morreu também foi o Malcolm Young, que foi o guitarrista fundador aí do AC/DC, né? Ele e o irmão dele, o Angus Young, foram os fundadores do AC/DC. E o Malcolm morreu com 64 anos, devido a uma demência que foi diagnosticada em 2014. E aí ele veio a falecer sábado, dia 18, na casa dele, junto com a família dele. E a família falou que ele estava muito tranquilo e acabou, então, daí falecendo, né, devido a essa demência aí, que foi diagnosticada em 2014. Ele fez várias músicas em parceria aí com o irmão dele, que foram, na verdade, os grandes clássicos do AC/DC. Quem compôs foi ele e o Angus Young, né? Então hoje a gente vai embora de AC/DC aqui na Jovem Pan. É legal, e aí é o seguinte, vamos levantar a cabeça e vamos seguir a vida, porque a gente cresce na dificuldade. Vambora, voltamos amanhã, Terribas. Vambora com o clássico deles. Vai.